Muito bem, então estamos aqui para fazer uma mesa redonda aqui, falar um pouquinho sobre Chesterton. É uma mesa retangular, mesa redonda metaforicamente aqui. Nós vamos falar sobre as diferenças e semelhanças entre de Chesterton, usando Chesterton entre o Brasil de hoje e a Inglaterra de sua época. Então eu estou aqui, tenho junto comigo, ao meu lado esquerdo, Júnior Volcan, nosso especialista, a gente chama ele de Chestertonzinho aqui do Brasil, para a gente trazer. E do meu lado direito, Rodrigo Niemeyer, que vocês já conheceram aí. Eu sou o Elton Luiz e nós estamos aqui representando a Sociedade Chesterton Brasil, com muita alegria. E vai ser um prazer aí, espero que aproveitem bastante. Eu já quero começar jogando a bola aqui para o Rodrigo. Rodrigo, vamos contextualizar um pouco ali Chesterton como o sujeito, o jornalista que estava naquela Inglaterra. Então, não só trazer a Inglaterra, mas qual era o papel de Chesterton ali? Por que ele ganhou tanta popularidade? Por que ele cresceu tanto ali? Pessoal, então, uns detalhes, eu acabei não falando, até agradeço o cumprimento do Diego, que eu não falei que eu atualmente estou como presidente da Sociedade Chesterton Brasil, né? Então, o nosso grande... Opa, agora ficou... Agora veio bem, agora até microfonia, né? Coisa boa. Mas assim, ó, então... Opa. Tá. Foi. Então, o que... Bom, eu sou presidente da Sociedade Chesterton Brasil atualmente, tá? E aí, para falar sobre... tem alguns detalhes que o Diego colocou para nós que eu achei bem interessante. Primeiro, elogiar a pesquisa, que é uma pesquisa formidável, né? Porque vários desses dados, muitas vezes eu não conhecia esses dados. Agora, eu até quero rever depois, né, a palestra do Diego, porque foi formidável mesmo saber como as coisas chegaram aqui. E eu não sabia que essa edição do Mundo Cristão, vocês vão ver, hoje em dia a ortodoxia tem uma patada de edições, certo? Mas, de fato, eu me lembro até que eu dei de presente para o Clístenes, né, essa edição que apareceu como centenária. E me chamou a atenção pela ser centenária, porque é uma edição de brochura, assim, né, uma capa laranjona, né, ortodoxia ali. E é uma edição que eu li pela primeira vez ortodoxia e que realmente se popularizou bastante. Sobre a Editora Globo, ela é uma iniciativa editorial aqui de Porto Alegre, né? Tanto é que ela vai publicar depois alguns apanhados. Eu não sei se ela publicou todas as coletâneas do Padre Brown, mas ela pelo menos mais de uma ela com certeza publicou. E aí, para quem não é da cidade, ali na rua que a gente chama dos Andradas, que é a rua logo de frente da igreja aqui da Basílica, certo? Esta rua da fachada da Basílica, se seguirmos em direção ao mercado público, a gente vai passar pela antiga, né, prédio da Editora Globo. Então a gente tem isso. E, bom, falar do Chesterton, falar dessas semelhanças um pouco e de como a gente pode, de alguma forma, por que o Chesterton é relevante para nós aqui no Brasil, no nosso tempo e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa que não dá para forçar a barra, né? A primeira coisa que eu diria assim, Chesterton, no primeiro momento, é algo muito distante de nós, né? A Inglaterra que ele estava é muito distante de nós, a Inglaterra que ele estava era, inclusive, distante dos ingleses de hoje em dia, certo? E isso talvez existam mais proximidades entre nós do que os ingleses de hoje em dia em relação ao Chesterton, né, daquele tempo. Mas nós temos ali um arcabouço de temas comuns, né, e de uma maneira de fazer as coisas, tá? Mas... falando de semelhança, tem algo que talvez nós entendamos como, vamos dizer assim, males próximos. O que a gente tinha na época do Chesterton, né, e que de alguma forma a gente lida hoje em dia? Nós temos, por um lado, o romantismo, tá, da qual os ingleses bebem, e da qual o Chesterton depois vai sofrer as suas dificuldades, porque ele entra em contato com esse pessoal meio do mal aí, né, quando ele vai para a Slade School of Arts, né, que é essa escola onde ele vai, que é especialmente os decadentistas, né? E esse pessoal, de alguma forma, está dando sequência àquilo que havia dentro do romantismo, que quer exacerbar a experiência, né? Quer exacerbar, mais do que buscar a verdade, está buscando uma experiência, algo que faça você se sentir vivo e assim por diante, né? Então, busca toda aquela questão do sentimento, das impressões profundas e tudo mais.
O romantismo tem um lado interessante e não é algo que, né, não dá para jogar a água com a criança pela janela, certo? Porém, por outro lado, havia um otimismo exacerbado nas possibilidades da ciência. E eu chamo a atenção para vocês para obras como, por exemplo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Frankenstein, né, e outras obras assim. O próprio Sherlock Holmes, que vai ser contraposto pelo Padre Brown, que é um cara que assim, ele acha que por uma série de encadeados, isso é bem importante, certo? Uma série de encadeados racionais eu vou resolver todos os problemas da vida. Então, vai ter uma pistazinha XY lá, aí eu vou pegar e vou fazer uma série, né, de deduções, e aí eu vou resolver o problema. Não tem como não resolver esse mistério. Né? E tem mistérios que não são resolvíveis assim, né, na vida, e mesmo no mundo da criminalística, quem lida com isso sabe que a coisa não é desse jeito. Existe um otimismo muito grande. Agora, para nós, aqui no Brasil, a gente enfrenta uma dificuldade que é a seguinte: será que a gente é romântico? Eu não sei se a gente pode dizer que o brasileiro alguma vez foi romântico, mas como filhos de uma cultura lusitana, com certeza nós somos saudosos, né? Existe essa coisa da saudade em nós. E existe algo no brasileiro que é, por uma série de uma amálgama cultural que nós somos, que nós constituímos, desde o português, né, passando pelas nossas origens indígenas e tudo mais, um povo que lida com seus sentimentos de uma maneira, às vezes, meio problemática. Se os ingleses lidavam de uma maneira problemática pelo lado do romantismo, que depois vai levar ao decadentismo e outras coisas assim, ou eram muito otimistas com relação à ciência, nós, por outro lado, talvez caiamos, né, numa outra coisa que é um certo sentimentalismo. O padre Antônio Vieira dizia, né, evangelizar o europeu é como esculpir na pedra. Custa, mas uma vez feito, feito para sempre, ou por muito tempo. Já o brasileiro era como, né, podar ali a sebe, né, aquela arvorezinha que a gente faz ali, o formato está lindo ali, fizemos um unicórnio, quando vê, passa 2, 3 dias, já está saindo ali umas pontas para fora. Né? Então tem isso um pouco no nosso povo, tá? E isso é algo que se constitui, piora depois com o passar do tempo, como piora com toda a civilização ocidental, isso existe também no nosso povo. E, por outro lado, como é que é a questão da ciência para nós? Bom, nós não somos um país com grande tradição científica. Começamos a ensaiar isso graças, em grande parte, né, à tradição da nossa família imperial, né, que era, né, gente que vinha, né, de uma linhagem de homens e mulheres que tinham um amor pela ciência e a promoviam. Desde a imperatriz Dona Leopoldina, passando depois por Dom Pedro II, o Brasil tem certas referências interessantes. Por exemplo, nós somos o segundo país a ter telefone nas Américas, né? O padre Lânio de Moura é considerado por alguns o verdadeiro inventor do rádio, não conseguiu patentear por uma má vontade, né, em relação ao ajudá-lo com as experiências e assim por diante. Mas, cessado isso, nós não conseguimos criar essa verdadeira cultura científica. Então, as ciências experimentais no Brasil também, às vezes, acabam tendo quase também um valor de mito. É quase alguma coisa como uma palavra de autoridade que quase vai além ou ao lado, ou mesmo de uma palavra mágica. Uma vez que o cientista tenha dito, uma vez que o médico falou e assim por diante, não existe esta autonomia pela proximidade, né, dos meios científicos e culturais suficiente na nossa nação. E Chesterton é justamente o sujeito que ele vem acabar com lugares comuns através do senso comum. E esses lugares comuns é com que a gente sofre. Né? Hoje em dia, com certeza, a gente percebe na nossa sociedade, isso fica patente em tempo de eleição. Né? Você vai ver os motivos pelas quais as pessoas votam, escolhem seus candidatos, a gente vai perceber claramente, por um lado, um certo sentimentalismo, né, para dizer o melhor, ou algumas pessoas que são muito esclarecidas, nos gospem uma série de apanhados meio quase como um monstro de Frankenstein, que elas vão colecionando de uma série de ideologias. Um pouco de social-democracia, um pouco de marxismo, um pouco de trotskismo, um pouco de doutrina social da igreja, um pouco de qualquer coisa da minha cabeça, e aí está feito um pouco a maçaroca, né, da formação política do brasileiro. Exato. Sem completude, sem senso de harmonia. Né? E Chesterton é justamente uma pessoa que vai nos puxar de maneira genial, como vocês vão poder ver, né, ao longo do dia, e principalmente se estiverem em contato com Chesterton, já tiveram, né, para aquilo que é o bom senso na nossa língua. Em inglês fala common sense, mas para nós seria o bom senso. Né? O interessante é que Chesterton nos obriga a pensar. Quando a gente começa a ler Chesterton, a gente se sente finalmente obrigado a pensar sobre as coisas. Eu gosto de falar que ele apresenta o óbvio que a gente muitas vezes não vê.
E talvez por isso, esse seja um dos motivos dele fazer tanto sentido hoje. E aí eu queria aproveitar esse gancho disso para jogar a pergunta aqui para o Júnior, que é a seguinte: por que você acha que Chesterton tem entrado cada vez mais? A gente tem visto, eu tenho visto cada vez mais pessoas chegando interessadas em descobrir quem é Chesterton, em conhecer a vida de Chesterton, em entender o pensamento dele. Várias pessoas que muitas vezes têm dificuldade de ler os livros, mas que mesmo assim estão tentando enfrentar esse desafio porque percebem que tem alguma coisa ali que faz sentido no começo, mesmo que elas não estejam entendendo tudo. Por que a gente consegue ver isso acontecendo cada vez mais aqui? Beleza, bom dia aí, pessoal. Acho que antes de eu falar isso daí, a primeira coisa é só expressar a felicidade da gente estar tendo esse dia, né? É uma coisa importante. Estava brincando lá atrás com o professor Mário Clístenes, que agora a sociedade ela é real, né? Ou seja, a gente está trazendo para o mundo físico uma coisa que sempre o Diego quis trazer e a gente nunca conseguiu colocar em prática, né? E graças ao Instituto a gente está conseguindo trazer, além do livro, agora o evento presencial, que é o que torna real, que é conseguir ver, que é conseguir olhar no olho da pessoa, conseguir, né? E a realidade virtual, ela é primordial para as iniciativas culturais que a gente tem no Brasil, né? Porque a internet nos possibilita isso, mas nada substitui o real, né? Ou seja, aquilo que você está vivendo mesmo. Então, é uma alegria estar nesse dia com essas pessoas, né? De modo imerecido, como sempre, mas Deus sempre faz assim as coisas, né? E eu estava justamente pensando, né, sobre esse paradoxo que o Rodrigo estava falando, que é o Chesterton, a realidade que o Chesterton viveu, ela é totalmente distante da gente, não dá para forçar. Por que as pessoas leem Chesterton e elas não entendem do que ele está falando? Porque elas não entendem as referências que ele está usando, certo? Elas não entendem as pessoas que ele está citando, certo? Não sei se alguém já tentou ler o Chesterton e entender tudo de uma vez, mas você vai ter que ficar com o celular do lado, botando no Google, quem é Crowley? Tipo, cara, um conhecido, né? Vai pegar hereges, quem é o Lord Dickinson, certo? Cara, quem é esse cara, né? Então, as pessoas, as histórias que ele conta, as referências que ele usa, tudo não faz sentido para a gente num primeiro momento, certo? Só que esse autor nos cativa, nos prende e nos faz terminar o livro dizendo, quero ler mais um. Por que isso, né? Por que esse paradoxo? Por que ele é tão distante e, ao mesmo tempo, tão popular? Porque ele não escreve na nossa língua, ele vem de um país que não tem nada a ver com o nosso país, certo? A cultura que a gente tem como base é hispânica, é portuguesa, né? Então, assim... E aí, bom, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, já provavelmente isso pegar todas as vezes que a gente fez podcast, live, etc., já devo ter dado várias respostas sobre isso daí. Mas, tirando os acidentes, por exemplo, acidentes bem claros, né? O Chesterton é bem humorado. O brasileiro adora bom humor, ironia, né? A gente gosta muito de ironia. A gente é o país dos memes, né? Bom, isso cativa a leitura, certo? Você vai lendo, você vai dando risada e todo mundo gosta de estar com quem te faz rir, certo? Isso é uma coisa acidental no Chesterton, mas que acontece. Outra coisa é que brasileiro, ser humano, mas é um povo meio curioso. Então, aquele monte de referência desconhecida te gera uma certa curiosidade e tu quer ver o que é, assim, né? Se tu gosta de ler e tal, né? A primeira coisa que me chamou a atenção no Chesterton é do que ele está falando aqui, né? Eu vou ir atrás. E aí você começa a ir atrás. Mas isso também é um acidente. Um outro ponto que o Chesterton tem, aí eu poderia... Algumas pessoas dizem assim, o Volcan está forçando a barra, tá? Pode ser. Mas, alguns anos atrás, eu empreendi uma pesquisa para entender os santos brasileiros, santos canonizados, beatificados e tal.
Então, isso me ajudou bastante a ter uma certa noção sobre as pessoas que viveram no Brasil. A maioria dos santos brasileiros canonizados não são brasileiros de origem, né? Isso é até curioso. E o que elas tinham em comum? A minha pesquisa era isso daí. O que elas tinham em comum, certo? Para se dizer, ou se tentar dizer, eu sei que isso não existe na prática, se existe uma certa espiritualidade em comum no Brasil, certo? A gente sabe que existem escolas de espiritualidade, mas por ordem, né? Você tem os beneditinos, você tem os carmelitas e tal. E, bom, eu sei que não existe espiritualidade brasileira em si, né? Mas existe coisas em comum que as pessoas que queriam ser santas no Brasil tinham, todas elas junto, né? Ou muito próximo. E veja só que curioso. O Brasil, que é tido como o país, desculpe o termo, meio da putaria, assim, né? Ou seja, é o país da pornochanchada, é o país que eu estava comentando aqui com o Elton antes, né? Ele estava me mostrando um livro que a gente está editando, e aí tinha um escrito dedicado a Anitta, era o nome da pessoa, né? E o Elton falou, eu não consigo ler esse nome sem lembrar, né? Que bizarro. Que é a pessoa, talvez mais famosa hoje em dia dentro do Brasil, e essa pessoa, ela fez uma tatuagem que todo mundo sabe onde foi, né? E isso é tido como Brasil. Ou seja, é o país que os portugueses vinham aqui para pegar as índias, é o país que os europeus vêm para fazer festa, é um país tão maculado, certo? Só que, paradoxalmente, é o país que a padroeira é a Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, né? A Imaculada. É o país que você tem na figura do seu primeiro padroeiro, que é São Pedro de Alcântara, o país de um santo muito, muito puro e muito penitente. A gente sabe que atingir a pureza e a inocência é algo que gera muita penitência. O que é engraçado, vocês provavelmente já leram Chesterton e já pensaram assim, nossa, como ele é inocente, como ele é puro, né? Parece que ele nunca teve experiências ruins de maldade. Sabe que existem pessoas que Deus, graças a Deus, preservou, você conversa com elas e você pensa assim, nossa, como ele é inocente, né? Como ele é uma pessoa que não viu o lado ruim, não teve experiências ruins. Só que o Chesterton não teve experiências ruins. Se você pegar os desenhos antigos do Chesterton, se pegar a história do Chesterton, ele não foi um cara que não teve contato com o mal. Por que ele transparece essa inocência? Porque ele teve que fazer uma prática ascética, pessoal, de vida, e apesar de dizerem o óbvio, né? O tamanho dele, ele era grande e meio gordo. Acho que mais grande do que gordo, tá? Porque é uns 2 metros de altura. Esse cara, ele era penitente no comer. Ele realmente cuidava da sua questão da gula, né? Claro que não é igual ao Santo Tomás, mas Santo Tomás também tinha, apesar de grande e meio gordo, tem esse atestado, né, que ele fazia penitência. E a gente sabe que a penitência é o caminho para a pureza. Então, uma das coisas que eu já não considero tão acidental no Chesterton é essa pureza, porque o Brasil, como nação, porque a Igreja Católica, ela acredita que as nações, porque foi o mandado de Nosso Senhor Jesus Cristo, as nações devem ser evangelizadas, certo? Por isso que existe a tradição de o anjo de Portugal, por exemplo, né, que apareceu. Então, a gente sabe que tem o anjo do Brasil, né? As nações são chamadas a tentar construir a cidade de Deus, né, que é o oposto da cidade dos homens, lá que Santo Agostinho também falou. E o Brasil, como país, ele foi descoberto por um outro país, ele foi assim trabalhado por esse outro país. E todos os santos que a gente produziu têm relação com a pureza. Todos eles têm relação com a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. São 2 características que eu encontrei nos santos brasileiros. Um é a relação com a Imaculada Conceição. A outra é a relação com os exercícios espirituais de Santo Inácio. São as 2 coisas que estão presentes praticamente em todos os santos canonizados e boa parte dos beatos, né?
Então significa que a pureza é um elemento meio que vocacional do Brasil. E por mais que a gente viva num mundo que não cultiva a pureza, toda vez que a gente vê algum elemento de pureza, ou que a gente vê alguma mancha à pureza, a gente se sente identificado, naturalmente. Apesar do pecado original, né? Então, o Chesterton desperta em nós um desejo de ser um tanto inocente, de recuperar algo que tem uma relação com a santidade, que no fundo é o grande objetivo da vida. A gente quer ir para o céu, né? Eu espero que todo mundo queira ir para o céu, né? Porque se não for para o céu, vai dar ruim. Agora, ainda eu acho que isso é um pouco forçado. Eu acho que talvez o ponto mais assim, chave para entender por que o Chesterton é tão amado aqui, eu acho que é a loucura. Eu acho que a loucura talvez seja o ponto mais elementar, é o substancial, por que a gente gosta tanto do Chesterton. Primeiro porque o Chesterton, ele entendeu a loucura, ele entendeu que o mundo estava enlouquecendo, e aí como o que ele está falando há 100 anos atrás é muito real para a gente, tipo, é muito... Tipo, o que a gente lê Chesterton e pensa? Cara, parece que ele está falando para o nosso tempo de agora, né? Como é que ele sabia isso 100 anos antes, né? Porque ele entendeu que o mundo estava enlouquecendo já há algum tempo e que, se continuasse assim, ia piorar. Só que a história da Inglaterra, do tempo do Chesterton, tem tudo a ver com o surgimento da cultura da morte, que tem dentro de suas operações, depois vocês pesquisem o que é a cultura da morte, tem um monte de palestra no YouTube sobre isso daí, uma relação que geralmente as pessoas não abordam, que é a história da loucura. Porque a forma como eles ressignificam as coisas sociologicamente, antropologicamente, e a própria questão das mudanças que eles operam pela linguagem, e depois por pesquisa e aplicação de técnicas sociais, tem relação total com a loucura. E o estado de loucura que as pessoas estão ficando cada vez mais, e a gente percebe isso quando... qual o rei da Idade Média, e aqui eu não estou entrando no ponto, tá? Se é certo ou não, mas qual rei da Idade Média mandaria todo mundo usar um pano na cara e todo mundo ia começar a botar um pano na cara? Do dia para a noite, certo? Qual imperador romano, grego, sei lá, mandaria todo mundo botar máscara, todo mundo botaria? Não, a gente está num estado de controle social que envolve um nível de loucura muito grande. Por quê? Porque todos os pares, toda a classe, toda a elite intelectual, acadêmica, a mídia, etc., tudo corrobora para estimular e subir esse estado de loucura. E o Chesterton, ele vai diametralmente na direção oposta. Ele é como que uma espada, certo, que vai cortando a loucura. E a loucura, no fundo, é você destronar a inteligência, certo? E colocar outra coisa no lugar, e deixar a imaginação solta, e etc, etc. E o que mais nos encanta no Chesterton é que você vê que tem ali um homem muito inteligente, muito lógico, muito racional, no bom sentido da coisa. E o principal livro do Chesterton, que teve tantas edições, e é tão amado e falado aqui, é a Ortodoxia, que, no fundo, é um livro onde ele quer apresentar as teorias deles, que é o oposto da loucura do que ele está vendo ao redor dele. Certo? Então, eu acho que o modo como a gente vive uma vida louca no mundo moderno e o modo como o Chesterton é a antítese disso tem um papel meio fundamental na identificação que a gente tem com o Chesterton, certo? Porque é uma identificação, não digo por mim, digo por várias pessoas que eu conheço, muito rápida, muito afetuosa, e também tem um ponto aqui, tá, que não é tão ocidental. O brasileiro, ele cultua personalidade, ele não cultua corporação, instituição. Não, o brasileiro gosta de personalidade, entendeu? Os caras não gostam do PT, os caras gostam do Lula. Os caras não gostam do partido... Ninguém sabe qual é o partido do Bolsonaro, entendeu? Mas os caras gostam do Bolsonaro, acabou, entendeu? Tipo, por quê? Porque sempre foi assim no Brasil. Sempre foi cultuar a personalidade.
E a personalidade do Chesterton, falando coisas que têm muito a ver com a gente, e prevendo coisas e descrevendo a realidade que a gente está vivendo, mas que a gente não sabe descrever, né? Ou seja, até para não me alongar mais ainda, né? Quando eu ia para a faculdade, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Só que eu não sabia descrever o que era exatamente. Eu apontava para lá, para lá, para lá, para lá. A gente está nesse mundo, a gente sabe que tem umas coisas meio erradas. Só que como a gente não consegue estudar, e iniciativas como o Instituto, né, e essa semana ajudam nisso, para a gente botar os fundamentos do estudo, do aprendizado, do mínimo cultural que você precisa ter, a gente está meio perdido. E, de repente, vem um cara que nem escreve de modo organizado, certo? É uma bagunça, o livro do Chesterton, certo? É um negócio, ele vai e volta, e vai. Tem gente que está acostumado a ler, eu indico ler Chesterton, ele fala, eu não gostei, ele vai e volta toda hora. Eu falei, não, peraí. O estilo de escrita vai e volta toda hora. Mas a ordem das ideias é bem clara. É só tu conseguir captar esse rascunho que ele está usando, que tu vai perceber que está diante de um gênio. Então, como ele tem clareza na ordem das ideias, nos cativa. Porque a gente está acostumado a conviver com louco. Eu sei que parece meio engraçado isso, mas... E os loucos não é assim, olha, a mídia está louca. Não, não. Às vezes aquele meu parente lá, eu estou na mesa e eu vejo o que ele está falando e eu penso, caramba, as pessoas estão enlouquecendo. Entendeu? As pessoas estão realmente... Eu estou cada vez mais convicto que as pessoas estão enlouquecendo. Então, o Chesterton é o oposto disso. O Chesterton vai te trazendo sanidade, vai trazendo alegria, né? No lugar do amargor, vem um cara feliz. Né? No lugar do mau humor, vem um cara bem-humorado. No lugar da falta de lógica, vem um cara que te apresenta, peraí, isso não faz sentido, vamos levar esse teu argumento até o fim. Então, no fundo, eu acho que, mesmo sem saber, o brasileiro quer deixar de ser louco. Assim. E o Chesterton te ajuda, ele te abre a porta para isso. Né? Ele te mostra que, bom, ler Shakespeare é bom, certo? Ler Dickens é bom. E ele vai te introduzindo ali, certo? E a gente quer ser introduzido, mas não sabe como. Então, acho que o Chesterton navega um pouco nisso. Muito bom, né? Alguns pontos que eu não tinha parado para pensar algumas vezes. Enquanto você falava, o final da tua fala era o que eu pensava enquanto você estava dizendo. Chesterton traz duas coisas, sanidade e alegria, ao mesmo tempo. E um mundo que muitas vezes é muito cético e parece muito triste em vários momentos, com muita falta de esperança. Mas Chesterton, ele traz essa esperança com essa alegria. É assim que ele termina o livro Ortodoxia, inclusive. E o que eu fiquei pensando aqui, Rodrigo, é Chesterton nunca se escondeu, até porque não dava, mas ele nunca se escondeu mesmo. E isso pode servir de um exemplo para nós, isso pode servir de uma inspiração para nós. Ele sempre foi, e foi isso que foi o tornando cada vez mais conhecido. Né? É muito legal que no livro Sabedoria e Inocência, que há pouco eu chamei de Vida e Inocência, no Sabedoria e Inocência a gente vai vendo essa caminhada do Chesterton e como ele vai atingindo essa fama graças ao seu papel de jornalista, mas que vai cada vez mais defendendo o bom senso. Como a gente pode usar disso, né? Se inspirar nisso? Como a gente pode usar essa figura de Chesterton e aí podemos trazer um pouco mais do papel que ele fazia ali, né? Desse papel de aparecer, de falar a verdade, de não se esconder, de tentar honestamente entender as coisas e apresentar os pontos. Ele gostava muito de debates, ele gostava muito de conversar, ele era muito amigo de pessoas que discordavam dele. Então, como a gente pode usar isso que Chesterton nos apresenta, essa vitalidade, essa vontade de encontrar a verdade e de não se esconder desse ceticismo que tem acontecendo aí? Eu vou puxar, eu acho que a gente vai entender isso, eu vou remeter para outro sujeito, né, que é Santo Tomás de Aquino. A gente ouve falar, né, muito elogiado pelo Etienne Gilson, eu acho que é o maior tomista do seu tempo, se não um dos maiores, o maior, que vai falar que o Chesterton conseguiu apreender Santo Tomás, né, onde tantos que o estudavam há tantas décadas falharam em conseguir fazer isso. Né? E por que eu acho que o Chesterton faz isso? Aí o Diego comentava
que o Papa Bento usou uma frase, ainda que não tivesse citado, ele usou uma frase de Chesterton falando, acredito que é isso, o Diego me ajuda se eu estiver errado aqui, mas que os anjos podem voar porque não se levam a sério, é isso? E o Chesterton pôde voar porque não se levava a sério. O Chesterton, para mim, é o sujeito, né, que não se levava a sério e por isso levava as questões sérias a sério. O que é sério, pessoal, não somos nós. O que é sério é a verdade que fundamenta quem somos. Isso é sério. Né? Até a gente vai dizer assim, Rodrigo, mas eu não sou sério? Sim, você é sério, porque você participa do tão sério e tão alegre que é Deus mesmo, né? Que é a verdade. Então, o que é sério em nós? A verdade que fundamenta o nosso ser, né? É onde a gente participa do ato de ser. Então, essas coisas. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? E a gente vai perceber que o Chesterton faz isso. Mas tem que ler o Chesterton para isso. Uma das obras que eu recomendo é também O Homem que Era Quinta-feira. Porque o Chesterton, ele vai justamente... O que acontece com a gente, volta e meia? A gente vai ver que as pessoas estão com dificuldades, né? E todo mundo as tem, certo? Primeira coisa, não, né? E com certeza não é o caso do Júnior, como também não é o caso do Elton, como também acredito que não seja o meu. Mas a gente está sempre se lembrando que nós também estamos nesse melee aí todo, certo? E nós também somos pessoas que em diversos aspectos da nossa vida nós estamos meio adoecidos, certo? E outra coisa que acontece é da gente se conscientizar o seguinte, não vai nos ajudar em nada a gente ficar discutindo com as pessoas de maneira truculenta, né? Então é aquela coisa que agora a gente estava comentando, né, sobre Bolsonaro, Lula, agora as próximas eleições vai vir outros candidatos ainda, é aquele momento alegre, né, depois de uma eleição, que é as festas de fim de ano, não é mesmo? Então vamos nos encontrar no Natal, no Réveillon, tem Copa do Mundo também, exatamente, né? E aquela coisa toda. Então, e hoje em dia começou as modas, né? Porque a gente vê que uma crise civilizacional se dá isso, e eu compartilho um pouco dessas modas, e o cara, muitas vezes, também tem torcidas por outras seleções, bom, aí vai longe, mas tudo bem. E nós temos que a primeira coisa entender o seguinte, nós nos ajudamos todos, certo? Ou tentamos nos ajudar a maioria, ou a coisa não vai dar certo. E eu acho que a gente olhando para Chesterton, a gente vai perceber algo muito claro. O que é mais um dos pontos de conexão que é universal, e eu brinco às vezes que a gente está, o Brasil é meio que uma mistura das piores com as melhores coisas, né? É uma mistura de Terra-média com, sei lá, com Cracolândia, com essas coisas assim, né? E a gente sabe, o deplorável estado de alguém que acaba caindo na adicção, né, do crack, essas coisas todas, é uma imagem muito gráfica, como essas pessoas ficam, né, miserabilizadas. E ao mesmo tempo que a gente tem realidades tão duras como essas no Brasil, nós temos coisas maravilhosas, desde a caridade do povo e da gente, sem falar do que deveríamos esperar, né, toda a beleza natural que nós temos, que isso é algo também que inspira e inspirou vários povos a produzirem coisas muito bonitas, né, e várias instituições, coisas bacanas que existem no Brasil. Então, muitas vezes a gente lida, né, vai do luxo ao lixo, a coisa, né, transita dessa forma. E isso é muito ruim. Falávamos antes até da questão do valor da rotina. E muitas vezes nós não temos uma rotina de construção. Quando nós estamos começando a construir um caminho, né, de sanidade, de beleza, de ordem, vem uma ruptura. E isso tem se colocado na vida da nossa nação, acho que há mais de 100 anos. Né? Com certeza, a gente tem vivido constantes rupturas. E isso é muito ruim, certo? O que nós podemos fazer, o que Chesterton nos traz aí a partir para a gente começar a dar conta dessas coisas? Primeiro negócio, já falei antes, vamos começar a nos levar menos a sério, certo? O que nós temos que começar, e o que Chesterton fazia desde o começo da sua vida de estudos, é ser um homem em busca, um homem em demanda. Não é por nada que por alguns ele é considerado quase como um cavaleiro ou mesmo um cavaleiro meio ridículo, como é um Dom Quixote da vida, certo? E nós temos que nos considerar um pouco esses cavaleiros ridículos, porque nós somos ridículos em muitas coisas. Né? Quem aí convive com alguém na intimidade, depende para quem você vai perguntar, mas às vezes assim, fala uma coisa que eu sou meio risível, né? Que eu sou meio ridículo. Provavelmente a pessoa talvez fale, talvez não. A pessoa diz, olha, tem um tique que você faz, tem uma coisa com o olho, tem um jeito de falar, tem um trejeito. Eu convivo no seminário, sou seminarista, então eu convivo com rapazes mais jovens que eu, assim, vários deles com talento para imitação. Então, e às vezes teve um colega nosso que começou a coletar as várias coisas que eu falo sempre do mesmo jeito, sine qua non, caixa prego para falar de um lugar muito longe, e assim vai, né? E, tirando o sotaque de Porto Alegrense, muito rasgar. E todos nós temos coisas ridículas, mas nós temos que ter essa humildade de nos submetermos à verdade. E aí, então,
essa liberdade com que Chesterton falava das suas ideias era a liberdade de alguém que não queria vaticinar. O que acontece? Às vezes a gente começa a perceber certas coisas e nos parece que elas são de uma determinada forma. Aí eu vou lá com o meu interlocutor e aí converso com ele sobre aquilo. Em vez de eu fazer um exercício, né, socrático, de conversar e batendo esse papo, ver o que faz sentido e o que não faz sentido, e às vezes o meu amiguinho vai dizer assim, Rodrigo, mas se você afirma tal coisa, como é que levando o argumento às últimas consequências você vai afirmar a mesma coisa? Uma coisa não bate com a outra. Você concorda que isso é isso? Concordo. Mas se isso é isso, não pode ser aquela outra coisa lá na frente, né? Aí o Rodrigo, que não se leva a sério, iria dizer, é verdade, deixa eu refazer a minha ideia. Deixa eu repensar esse negócio. Mesmo que todos os meus amigos da direita ou da esquerda não vão concordar comigo, mesmo que minha turminha lá do futebol não vai achar legal as conclusões que eu estou chegando, mesmo que não sei o que mais, eu tenho que ter esse desprendimento de não ser um sujeito tentando, sobretudo, me defender de que os outros me vejam como um sujeito que tem momentos ridículos, porque é 2 trabalhos, eu vou ter os meus momentos ridículos e o pior, vou me comportar ridiculamente como alguém que não sabe que os tem. E o Chesterton era um cara extremamente consciente das suas... Tanto é que ele brincava com isso, na Primeira Guerra Mundial, vocês imaginam o que era para um homem, né, num país tão envolvido, né, em conflitos ao longo da história, e com tantos brios militares e tudo mais, como a Inglaterra, não poder, por causa da saúde dele, Chesterton tinha uma saúde meio debilitada mesmo, né, lutar na guerra. Uma vez uma senhora o interpelou, né, olha, meu amigo, e o que está fazendo aí, andando por aí, o pessoal morrendo lá? Ele disse, minha senhora, a senhora está me olhando desse lado, o meu outro lado já está do outro lado do Canal da Mancha, já está lá na França. A senhora já está me vendo daqui. Então, era um homem que brincava com muita tranquilidade consigo mesmo. Então, essa é a primeira tranquilidade que nós temos que ter. Primeiro, honestidade, o que eu estou buscando, é a verdade. Retidão de pensamento. Depois, tratar com as pessoas como também buscadores, e não como alguém que eu estou tentando convencer, quando nem eu tenho todos os fundamentos das convicções que eu possuo. Ou pior, né, eu até tenho uma convicção profunda, mas eu quero que o outro me considere que la lei soy yo. Né? Eu não estou dando argumentos suficientes, eu não estou buscando mostrar para o outro por que aquilo faz sentido. E era uma coisa que Chesterton sempre fazia com todos. E por isso ele acabava dialogando com gente que pensava tão diferente dele. Apesar que eu achei muito interessante que o Diego salientou que com satanistas ele não dialogava. E aí a gente percebe o seguinte, eu meio que infiro por quê. Não é que dizer assim, qualquer ideia é passível de discussão, tem coisas que não se conversam, não se discutem, né? E é justamente essas coisas que percebeu o homem comum que ele vai se colocar como um defensor e como de alguma forma um brigador para poder valorizar esse negócio. Mas na avassaladora maioria das outras coisas, como é que eu consigo ter uma relação de amizade com quem eu não concordo? E até mesmo chegar a algumas conclusões. E eu digo, gente, teve mais de um momento que conversando com as pessoas eu percebi que ainda que elas não tivessem razão, tinham razões. Isso que eu pensava. Mas só se dá não se levando a sério, aprendendo a rir de si mesmo, né, e percebendo que, na verdade, quem tem que triunfar sempre é a retidão de intenção levado para frente com a questão da busca da verdade. E aí a gente volta para a questão da inocência de novo. Porque a criança tem muitas vezes essa atitude. Não sempre porque a criança tem pecado original e concupiscência, mas muitas vezes você percebe que a criança, uma vez que ela percebeu que as coisas são de um jeito e não do outro, ela simplesmente vai porque ela não está se preocupando muito. Acho que entra um pouco isso, assim, essa coisa esse jeito meio de criança. Assim. Só que depois de adulto a gente tem que fazer a SESI, né? Que aí entra toda a questão da penitência que o Júnior falou também. E, para concluir o que eu já falei demais, tá? Esse é o único jeito, pessoal, da gente não começar a se desesperar no meio em que a gente vive. Tá? A circunstância que nós temos é de uma dilapidação civilizacional que não aconteceu, sei lá, no último governo com o qual eu não compactuo, ou na última década, qualquer visão que eu tenha. Isso começou faz bastante tempo. E isso não vai ser restaurado de uma hora para outra. Então, se a gente não se levar a fazer as coisas com tranquilidade, certo? A gente vai ver que não tá, parece que não está dando frutos, parece que nada está acontecendo. Vou dizer, não adianta lutar mesmo. Vou fazer o seguinte, vou escolher qual é o lado que me dá mais vantagem, e o cara que pagar melhor eu me vendo. Certo? E se isso não acontece conscientemente, acaba acontecendo quase por osmose. Tá? Então, serenidade, né? Alma calma e fazendo o que dá, com quem está afim. Então vai lá, faz o comentário. Não, antes de eu comentar, só queria dizer que o Neymar sempre fala que alguém tem que pagar o almoço do poeta, né? É mais uma coisa, mais uma para incluir lá, para os seminaristas lá.
Em relação à aplicação para nós, eu vejo de 2 modos isso, tá? A primeira, que me veio um insight aqui, que é falando de sociedade, Chesterton, falando de Instituto Hugo de São Vítor em si e tal, que é esse jeito meio natural de imprimir cultura, certo? Porque assim, você criar uma cultura de verdade num país, num continente, não é uma coisa que você vai pegar um slide, botar um fluxograma, certo? Apresentar as áreas lá e fazer. Não é um plano empresarial, não é uma coisa. Não é. E os guris sabem disso. Não é porque eu criei um instituto que agora, bom, tudo vai se resolver. Eu vou botar. Alguém tem que botar dinheiro sempre, claro. Tem que ter os mecenas, tem que ajudar, tem que ter tudo isso daí. Tem que ter movimento, engajamento e tal. Mas, de fato, assim, tem que ter um pouco de caos, certo? Tem que ter um monte de pessoas que são muito inteligentes, que estão buscando a verdade e querem transmitir isso para os outros. Tem que ter um elemento de naturalidade que a artificialidade do mundo moderno não consegue resolver, tá? Então, não adianta tu querer fazer iniciativas pensando com uma mentalidade burguesa de empresa americana, entendeu? Não é assim, entendeu? Não é assim. Agora, não quer dizer que tu não pode pegar tudo que a mentalidade burguesa americana fez de bom, adaptar e começar a aplicar. Tá? Isso é outra coisa, na realidade. Mas, no fundo, instituições dependem de pessoas, certo? Pessoas que têm uma personalidade forte e que conseguem levar as coisas para frente. E a história do Chesterton é um exemplo disso, tá? O Chesterton não tinha assim, não, eu vou abrir um jornal que vai mudar o mundo e a Inglaterra. Cara, o irmão dele abriu um jornal, junto com ele, sobrou para ele, o irmão dele morreu. Tá, então vamos fazer aqui, esse negócio nem dá dinheiro, mas vou ficar escrevendo. Não, ele não pensou assim, eu vou ser um grande escritor, um best-seller e vou vender muito. Os primeiros, sei lá, 10 anos do Chesterton, ele mal tinha dinheiro, às vezes, para pagar as contas, entendeu? O Padre Brown surgiu porque ele tinha que pagar as contas. Aí vendia, daí ele escrevia rapidão lá, uma série de contas e fazia. Mas ele meio que sozinho no sentido figurativo, porque ele sempre estava discutindo ideias com o Belloc, sempre estava discutindo ideias com os oponentes, né? Mas ele não tinha um interesse corporativo. Ele não tinha o interesse de mudar o mundo genericamente. Ele queria buscar a verdade, como o Rodrigo falou, não se levava a sério e ia fazendo as coisas. Então, apareceu aqui um jornal para mim e eu vou ficar cuidando do jornal. Os caras me convidaram para palestrar nos Estados Unidos, eu vou lá. E as coisas iam acontecendo. Claro, ele se preparou para isso, etc. Mas os caras convidaram ele para participar de política, eleição, para participar de ser reitor de universidade e tal. Ele deu o livro, né? Ele perdeu e aí falou, eu não teria entrado se eu não soubesse que ia perder, né? Senão eu nunca ia querer. Então, esse elemento do Chesterton eu acho que é importante, assim, porque às vezes a gente acha que vai mudar as coisas se a gente criar alguma coisa formal. Algum nome, alguma razão social, etc. E, em muitos casos, precisa, tá? Mas, para que eu consiga mudar alguma coisa, o que há de errado com o mundo sou eu, entendeu? Então, o Chesterton, ele me parece um exemplo muito, num sentido institucional, assim, fazendo uma análise fria, bem por cima, mas, pessoalmente, ele é um grande exemplo. E esse livro que o Elton está falando, ele me marcou bastante, do Peirce, né? O Sabedoria e Inocência. Porque o Chesterton te ensina a ser um bom marido, um bom filho, um bom leitor, um bom trabalhador. O Chesterton trabalhava pra caramba, né? Muito. Inclusive, as doenças que ele tinha era porque ele trabalhava demais, né? Coisa que todo homem sabe que, pelo sistema da família, se precisar trabalhar demais, vai trabalhar demais, entendeu? Acabou, não tem conversa. Então, ele é um bom exemplo de católico também,
um bom exemplo de protestante. Ele é um bom exemplo de várias coisas que têm a ver com a nossa vida. Então, eu vejo muito Chesterton como alguém que merece um olhar especial, merece talvez um estudo, se não precisa ser venerado de fato, né? Porque ele inspira, ele te inspira a ser diferente. E o senso comum que ele tanto apregou e essa anti-loucura que ele traz no livro dele ajuda efetivamente na prática o nosso dia a dia. E eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Que é o exemplo que mais me marcou. Então, se alguém já escutou, me desculpe, mas é o mesmo exemplo, tá, pessoal? Quem viu o podcast lá, já era. Quando eu queria aplicar, que a gente brinca, a doutrina da ressignificação do Chesterton, que é o quê? Que é o que ele fala no Ortodoxia também. Você pode fazer a mesma coisa 999 vezes. De repente, na milésima, meu Deus, que diferente isso daqui. Né? É tipo, eu olho para o meu filho todos os dias. Ontem eu olhei para ele correndo no zoológico e pensei, caramba, como meu filho está crescendo. Parecia que eu tinha visto ele pela primeira vez de novo, né? Mas eu quis aplicar isso, eu pensei assim, o que eu mais gosto de fazer pessoalmente que eu não dou valor? O que eu preciso ressignificar? Daí eu pensei, tem que ser uma coisa que eu faça várias vezes, que eu me lembre, entendeu? E que eu precise dar um jeito. Eu pensei, café. Eu gosto muito de tomar café. Por que eu não ressignifico tomar café? E aí eu comecei a ficar. No fundo é exercício de meditação, né? Mas é o quê? Eu comecei a extrair uma série de meditações com tomar café. Como é bom tomar café? Quantas coisas eu posso agradecer a Deus por estar tomando café? Porque o homem inventou um monte de coisa até sair o café, porque algum cara iluminado pelo Espírito Santo lá resolveu tirar aquele negócio do meio do mato e fazer alguma coisa com ele, porque eu tenho saúde para tomar café, certo? Porque é bom tomar café com as pessoas. Eu gosto de tomar. Por que eu não aproveito mais o café que eu tomo com a minha esposa de manhã? Então, só o elemento café, quando eu comecei a entender como o Chesterton olhava as coisas, que é o que nos admira nele, né? Nossa, como é que ele olhou tal coisa desse jeito, né? É porque ele está pensando na vida real. Ele não está preocupado com uma bobagem, entendeu? Não está perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Ele está realmente preocupado com o que é real. E aí ele tira uns insights, ele faz te maravilhar com coisas muito básicas. Então, eu acho que o mais importante do que exemplo institucional, o Chesterton é um exemplo pessoal, assim, né? E funciona. Bom, pelo menos funcionou comigo, tá? Eu conheço algumas pessoas que funcionou. Então, não sei se o método científico aceita isso, mas está dando certo. Bom, muito legal. Nós finalizamos a nossa primeira mesa retangular aqui. Mais tarde voltaremos para falar de outro assunto muito interessante, a literatura de Chesterton. E não sei se podia contar, mas está contado. Estava lá no cronograma, né?